Glória a Deus e glória a Jesus, por Ele ser esse plano perfeito que o Pai enviou para nos salvar, amém? Quero que você nesse momento feche os olhos. Nós vamos orar e nos apresentar perante o Senhor, para que Ele venha nos falar nessa noite por intermédio da sua palavra. Senhor Jesus, nós nessa noite temos um coração agradecido ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Desde o momento em que te encontramos, a nossa vida, ela tem sido transformada, Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, o Senhor tem operado. É só nós olharmos para trás e vermos tudo que o Senhor fez até aqui. Mostra não somente a quem o Senhor é, mas aquilo que o Senhor também é poderoso para fazer. Aquele que operou tão maravilhosa obra, como não poderá operar ainda mais por intermédio de Jesus Cristo? Ó Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa noite. Senhor, envia ao nosso coração a Tua palavra, a palavra aprovada, a palavra testificada, a palavra direcionada pelo Teu Santo Espírito a cada coração nessa noite, e que nosso coração seja terra boa, preparada, para que o Teu nome seja glorificado. Silencie a voz do nosso inimigo, silencie a voz do inimigo e vingativo, é o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 9, o verso 25. João 9, 25. Amém? E está escrito assim: Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Você pode se sentar. Estas foram as palavras de um cego de nascença, após ele ter se encontrado com Jesus. Encontrar com Jesus foi uma experiência transformadora para ele. Após esse encontro, ele não foi o mesmo. Ele diz: antes de Jesus eu era cego. Agora, depois que eu encontrei com ele, eu vejo. João 9 conta-nos a história desse cego. Se você for ler o capítulo, você vai ver que vai contar como aconteceu essa história, dessa cura. E conta para nós a história desse cego de nascença, como ele foi curado, e nos conta também a história daqueles que tiveram os seus olhos abertos para o engano, aqueles que tiveram os seus olhos abertos para a mentira. Conta-nos também a história daqueles que não conseguiram enxergar a verdade. Era cego na história, não somente aquele homem que havia sido cego desde o seu nascimento, mas também os discípulos. Porque quando viram aquele cego, eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Este ou os seus pais, para que isso acontecesse a ele? Era cego na história também os vizinhos do ex-cego. Porque mesmo depois de ouvirem da própria boca do ex-cego, sou eu, eles ainda não conseguiam acreditar. E diziam uns para os outros assim: será que é ele mesmo? Não acredito, não creio, não é possível. Coisas do tipo, eles não acreditaram. Não pode ser que seja aquele rapaz que nós vimos todos os dias à nossa porta. Eles não foram capazes de reconhecê-lo. Não foram capazes de enxergar a verdade que estava diante dos olhos deles. Eram cegas também as autoridades religiosas da época, porque elas estavam mais preocupadas com o fato daquela cura ter acontecido num sábado do que com o fato de que um cego de nascença havia sido curado, ou seja, um milagre extraordinário. Um cego de nascença tinha voltado a ver.
Elas estavam mais preocupadas no como isso tinha acontecido do que no próprio milagre propriamente dito. Eram cegos também na história os pais, porque não puderam reconhecer o fato diante dos judeus por medo deles. Eram cegos. Então, quando nós lemos João 9, nós descobrimos que o cego de nascença não era o único cego da história. E é tão interessante que quando você começa lendo o livro já mostra ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 9, que Jesus, ele vê o cego de nascença. Ou seja, nessa história, o único que enxergava era Jesus. Talvez não seja diferente hoje. Muitas pessoas podem estar cegas, mas Jesus, ele vê. Ele nunca está cego a circunstância alguma. Os outros tinham os olhos abertos, sim, mas estavam abertos para o engano, estavam abertos para a mentira. Estavam cegos para a verdade. A verdade estava nua e patente diante dos olhos deles e eles não enxergavam. Irmãos, essa noite é uma noite de ceia do Senhor. É uma noite muito especial. Não é uma noite como qualquer outra noite. É uma noite de reflexão. É uma noite de autoexame. Você que está aí na sua casa, a Bíblia diz, então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma noite de reflexão. E diante dessa introdução, eu fico a pensar, sabe, irmãos, o quanto o diabo, ele deseja, ele batalha, ele trabalha e ele quer que os nossos olhos se abram para o engano. O quanto ele investe, irmãos, para que os nossos olhos estejam fechados para a verdade. O quanto ele deseja isso. Ele trabalha para que nós permaneçamos no engano, para que os nossos olhos não se abram diante da verdade que o Senhor coloca para nós, não é? Essa é uma das estratégias dele. Porque assim, nos ludibriando com a mentira, tentando nos cegar com o engano, ele pode até mesmo não matar você como é o seu propósito, matar, roubar e destruir, mas ele vai te roubando, ele vai te saqueando, ele vai levando aos poucos um pouquinho da sua casa, um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua vida, um pouquinho de você, e assim ele vai te ludibriando no caminho. E agora me veio à mente, quando o faraó fez aquela proposta para Moisés, você vai, mas deixa um pouquinho aqui com a gente, né? E aí Moisés disse, não vai ficar nenhuma unha para trás. De tudo aquilo que o Senhor nos deu, não vai ficar nada. Então, irmãos, não é propósito de Deus para nós que o diabo vá nos roubando e saqueando aos poucos, com as suas verdades, com os seus enganos e com as suas mentiras. Hoje, nós devemos nos perguntar, na presença do Cristo, que aqui está, se existe porventura alguma verdade que está diante dos nossos olhos e que nós não conseguimos ver. Essa noite é para isso. Senhor Jesus, Tu és o Cristo, aquele que vê, aquele que nos vê, aquele que tudo vê, o onisciente. Por acaso, Senhor, há alguma verdade diante dos meus olhos que eu estou cego ou cega para Ele, e nesse momento o diabo usa isso contra mim, vem me saqueando por intermédio dessas mentiras? Porque tal como aquele cego de nascença, irmãos, ele precisou da manifestação da misericórdia do Senhor para ver, também nós precisamos nessa noite da manifestação da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Na Bíblia, nós temos exemplos de pessoas cujos olhos se abriram. E eu quero nessa noite falar de dois desses exemplos. O primeiro é o exemplo de Adão e Eva. Não é lá o melhor dos exemplos, né? A Bíblia diz que após eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos. Sim, abertos. Abertos para o mal. Abertos para o pecado. Abertos para a mentira.
abertos para o engano. A serpente os enganou. Ela disse: quando você comer, não vai ser bem assim, não. Quando você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa era a verdade. Pois bem, nós sabemos no que deu tudo isso. A Bíblia diz que eles comeram do fruto, né? E a Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade. O homem morreu, sabe? E como consequência disso, ele perdeu a sua vida. E como consequência disso, ele perdeu a sua inocência. E como consequência disso, ele perdeu a sua naturalidade, a sua espontaneidade. Ele perdeu a sua comunhão com o Criador, em consequência de os seus olhos terem sido abertos para o pecado. Os olhos dele se abriram para o engano e eles se tornaram cegos em relação à verdade. O segundo exemplo, melhor do que esse, muito melhor, é o exemplo dos 2 discípulos no caminho de Emaús. É uma história que eu particularmente gosto muito. Estavam ali 2 discípulos, voltando para casa, porque já não tinha mais nada que se fazer, né? Jesus tinha morrido e eles não estavam acreditando que ele iria ressuscitar, não é verdade? Estavam ali, batendo um papo no meio caminho, voltando para casa, dando um tempo para Deus. Se é que existe isso, né? Dando um tempo, falando: Deus, sabe? Faz o seguinte, eu vou lá em casa descansar, e se a coisa pegar de novo, eu volto, né? Estavam ali. Não estavam, como o Senhor Jesus disse, aguardando a promessa, esperando até que se cumprisse a profecia. Não, estavam de volta para casa, mas eram homens sinceros, eram homens, pelo que a Bíblia diz, verdadeiros, mas eles estavam desacreditados da ressurreição de Jesus. Mas a verdade estava ao redor deles. Eles não conseguiam ver. Sabe por quê? As mulheres já tinham dito que ele tinha ressuscitado. E já disse o ditado popular: onde há fumaça, o quê? Fogo. Nem isso foi suficiente para que eles pudessem pelo menos imaginar que alguma coisa estava acontecendo. Não, eles estavam completamente cegos diante da situação. E não somente o testemunho das mulheres, mas agora alguns próprios companheiros deles começaram a dizer: olha, ele ressuscitou. Mas mesmo assim, eles estavam voltando para suas casas. A verdade estava bem perto deles e eles não conseguiam ver. De tão perto que essa verdade estava, Jesus em um dado momento começa a andar com eles no caminho. Jesus! Mas eles estavam tão cegos para essa verdade, que a Bíblia diz que eles não conseguiram reconhecê-lo. Mesmo vendo o Cristo, não conseguiram reconhecê-lo. Ora, quando Maria perguntou lá, achando que era o jardineiro: Senhor, se ouviu, né? Jesus, né? Quando ele falou, ela disse: Rabuni, o Senhor ressuscitou. Os olhos dela estavam abertos para a verdade. Mas desses discípulos não. Em algum momento, eles desacreditaram de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse um dia. E as palavras e os testemunhos já não valiam mais nada. Nem mesmo o próprio Cristo andando ao lado deles faziam com que seus olhos pudessem ver a verdade. Mas algo muito interessante aconteceu para eles. E eu acredito que é uma noite para que isso aconteça conosco também, para você que está aqui, para você que está na sua casa. Lucas 24, 30 e 31 diz: mas quando estava à mesa com eles, quando tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles, então os seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Sabe? Eles tiveram no caminho um coração que queimava.
Eles tiveram no caminho um coração que ardia, porque de uma forma ou de outra eles tiveram um encontro com Jesus em algum momento. Eles não eram pessoas totalmente indiferentes ao Cristo, mas só reconheceram aquele estranho que estava com eles no caminho, quando ele, à mesa, abençoou e partiu o pão e deu a cada um deles. Sabe? Isso é muito simbólico para nós nessa noite. Pode ser que alguma verdade esteja muito perto de mim e de você e nós não estamos conseguindo reconhecer. Mas o mesmo Cristo que assentou com eles à mesa está nessa noite conosco, para que os nossos olhos, assim como os olhos deles, também possam ser abertos, para que nós possamos reconhecê-lo em situações que nós não estamos conseguindo vê-lo. Eu não sei qual situação de vida você está vivendo. Eu não sei se você consegue reconhecer o Senhor em tudo isso. A mão dEle, onde Ele está, o que Ele está fazendo, como Ele está operando, eu não sei. Mas eu sei que hoje Ele está te convidando à mesa. E os seus olhos podem reconhecer nessa noite o que Ele está fazendo. Por isso essa noite é tão especial, porque nós temos a mesma oportunidade de partir o pão na presença do Cristo. Ele está aqui nessa noite. E aí, os olhos daqueles discípulos foram abertos. Abertos para quê? Para a verdade. Qual verdade? Jesus Cristo estava vivo. Sabe? Essa mesma verdade, ela precisa penetrar a nossa visão. Ela precisa iluminar o nosso olhar, que muitas vezes pode estar obscurecido, escurecido por alguma situação, quem sabe até incrédulo. Jesus Cristo está vivo. E se hoje nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é porque Ele está vivo. Então eu fico a pensar, meu irmão e minha irmã, o quanto o diabo fica a disputar o nosso olhar. O quanto ele quer, sabe, nos atrair, nos seduzir, nos enganar. Ah, irmãos, ele quer que o meu olhar e o seu olhar se abra para o pecado. Que nós venhamos olhar para aquele fruto que o Senhor disse que era para nós não comermos, porque não seria bom, de uma forma diferente. Ele quer mudar a nossa percepção da realidade. Esse é o seu propósito. Eu fico pensando, cada um de nós aqui, irmãos, carrega uma dor no coração, uma batalha, uma luta. É verdade. Neste mundo, o Senhor Jesus disse, teríamos aflições. Temos aflições sim, somos afligidos, abatidos, mas nunca derrotados. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas muitas vezes o nosso coração, ele se entristece, ele se fecha, ele está em dor. Muitas vezes nós enfrentamos isso nas batalhas do dia a dia, nas lutas diárias. Após a bênção apostólica, após um culto, após uma reunião de oração, quando você está lá no seu trabalho, na sua casa, você enfrenta suas lutas, seus desafios, e eu fico pensando no quanto o diabo fica ali querendo te cegar para a realidade de que Jesus está vivo, o quanto ele fica ali querendo cegar a mim e a você para a realidade de que Jesus está vivo e está conosco. Ele quer nos cegar para essa realidade. Estou sozinho na minha dor, estou sozinho na minha luta, nas minhas batalhas, e não há quem lute por mim. Ele quer que você imagine que Jesus não está lá. Esses dois exemplos que eu citei são contrários, mas eles acontecem ainda hoje. Ainda hoje muitos estão se abrindo para o pecado. Infelizmente, muitos olhos estão se abrindo para o pecado, para a mentira, para o engano. Infelizmente, ainda hoje. Isso que aconteceu com Adão e Eva lá no início, no começo de tudo, ainda está acontecendo hoje. Ainda hoje existem pés que estão descendo o degrau. Estão descendo o primeiro degrau. Aí a palavra de Deus é questionada se ela é verdadeira ou não. Se ela se aplica ou não.
Daí a igreja é questionada, será que faz diferença pertencer a uma igreja? Será que a igreja realmente importa comigo? Daí, irmãos, a palavra de Deus é questionada, a igreja é questionada. Ainda hoje muitos olhos estão se abrindo para o pecado. Não tem nada a ver, não tem importância, não é bem assim. Aquilo que um dia você considerou como pecado, que você se preservou para o Senhor, já não faz mais diferença, já não tem mais sentido. Sabe, irmãos, aí tem lugar a primeira mentira. Aí tem lugar a primeira maldade, o primeiro gole, a primeira traição, a primeira droga, o primeiro adultério, a primeira desconfiança, o primeiro, e por aí vai. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma boa notícia, porque a nossa história já tem fim, está consumado. Ela não está inacabada, não. E a boa notícia é que a segunda experiência corrige a primeira. E a boa notícia é que Jesus está conosco nessa estrada da vida. Alguns podem até dizer, nessa longa estrada da vida, Jesus está conosco. E Ele é para mim, para você, a manifestação da misericórdia de Deus. E é por isso que o seu coração ainda arde quando você ouve essas palavras. Porque aquele que está falando com você quer que os seus olhos se abram para que você possa vê-lo e reconhecê-lo. A exemplo dos discípulos de Jesus, sabe, ali dos discípulos de Emaús, Jesus ele se manifesta de forma simples, irmãos, para cada um de nós. Muitas vezes, os nossos olhos podem se abrir num pequeno gesto, numa manhã ensolarada ou chuvosa, não importa, sabe? Muitas vezes, os nossos olhos vão abrir para reconhecê-lo num momento de tristeza, sabe? De melancolia, de decepção, talvez, de doença. Ele se manifesta de uma forma muito simples, sabe por quê? Porque Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo que nós não o reconheçamos. A cegueira física era na Bíblia considerada como morte. Aquele que era cego vivia e era visto como alguém morto. Então, o milagre de abrir os olhos vai muito para além da restauração física. Porque era considerado aquele que tinha sido curado da sua cegueira, aquele ato era como um ato de ressurreição. A pessoa estava voltando para a vida novamente e poderia novamente ser reinserida em uma dimensão da vida que até então não tinha mais acesso. A boa notícia nessa noite é que o ressurreto está te chamando à mesa. Jesus Cristo ressuscitou. Nós cantamos, e quando tudo parecia estar perdido, na minha vida, na sua vida, na nossa história, hoje, e quando tudo parecia estar perdido, a sua graça me alcançou. Sabe, você estava ali para desmaiar, a graça dele veio, te alcançou, me alcançou. E é nessas circunstâncias que nessa noite o nosso olhar, ele se abre para o ressurreto, a graça de Deus nos alcançou, sabe? E agora, aqueles pés que poderiam descer o degrau, sobe um degrau, porque agora é hora de erguer, porque agora é hora de transformação, porque agora é de glória em glória, até aquele dia ser perfeito. E é por isso que nessa noite, eu e você, quando nos levantarmos para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós vamos poder dizer como cego, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Nós somos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo.
é nova vida. E dessa forma é que eu quero convidar você que está aqui na casa do Senhor, e é dessa forma que eu quero convidar você que está aí no seu lar, a se apresentar perante o Senhor nesse momento. Nós vamos colocar o nosso coração sobre o seu exame, sobre a sua apreciação. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nesse momento que venha nos sondar. Ele conhece as profundezas de Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe os planos que o Pai tem para nós, Ele sabe os propósitos de Deus, e Ele sabe se nós temos escolhido um caminho mau. E Ele é poderoso nessa noite para nos guiar para o caminho eterno. Senhor Jesus, eis-nos aqui nessa noite. Queremos que os nossos olhos estejam bem abertos para que possamos te ver. Queremos que os nossos olhos estejam bem abertos para que possamos te reconhecer conosco, ao nosso lado, nesse caminho. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, muitas vezes nós estamos diante de situações e circunstâncias da vida e não conseguimos entender e compreender. Os nossos olhos estão cegos para a verdade. E isso muitas vezes pode ser razão de abatimento, de prostração. Ah, Senhor Deus, de motivação para abandonar, para deixar de seguir. Mas nessa noite, Senhor Jesus, nós pedimos a manifestação da sua graça. Assim como tu manifestaste na vida daquele cego e transformaste a tal ponto que ele pôde testemunhar: eu era, não sou mais. Eu era morto, mas estou vivo. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Que essa seja a realidade de cada um de nós essa noite. Tu partiste o pão, Senhor, junto com aqueles discípulos, e eles puderam te ver, Senhor, te reconhecer. Deus, nós queremos participar desse momento contigo, à tua mesa, e queremos ter essa mesma experiência. Queremos ter essa mesma experiência. Não podemos assentar a essa mesa de uma maneira qualquer. Não podemos sentar a essa mesa cegados pelo pecado, pela mentira, pelo engano. Mas queremos assentar a essa mesa contigo, Senhor, com os nossos olhos bem abertos para a verdade que está diante de nós. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. E é dessa maneira que nós, como igreja do Senhor, nos apresentamos perante a tua presença, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.